Olá pessoal, eu sou Leonardo, estou de volta para falar um pouco mais sobre matemática e hoje a gente vai falar de matrizes, especificamente sobre como construir ou obter a matriz a partir de uma propriedade dada para os seus elementos. Então eu tenho aqui dois exemplos, o exemplo 1 e 2, em que a matriz não é dada a você diretamente, mas sim as propriedades relacionadas aos elementos e as suas posições dentro da matriz. Então vamos interpretar aqui o que ele está dizendo. Ele está me dizendo aqui no exemplo 1 que eu tenho uma matriz A, em que cada elemento A e J, lembrando que I é a coluna, I é a linha e J é a coluna, né? A matriz é 2 por 2, tem duas linhas e duas colunas. Cada elemento é a soma da linha, lembrando que I é a linha, com a coluna. Então vamos primeiro a gente vai preencher a matriz com os elementos A e J. Então, quem é o cara que fica aqui? É o cara que está na primeira linha, primeira coluna, é o A11. E aqui é o cara que está na primeira linha, segunda coluna, 1, 2. Aqui, segunda linha, primeira coluna. E finalmente aqui, segunda linha, segunda coluna. Então, o cara que vai aparecer aqui, deixa eu fazer de outra cor. Ó. O cara que vai aparecer aqui, ele vai valer 1 mais 1, porque o I vale 1. Então, 1 mais 1. Assim como o que está do lado dele vai valer 1 mais 2. Esse que está aqui vai valer 2 mais 1. E finalmente o que está aqui vai valer 2 mais 2. Assim você consegue obter sua matriz. Ó. 2, 3... 3, 4. Tá aí. Você consegue obter a matriz a partir de uma propriedade de seus elementos relacionando cada um deles com a linha e com a coluna. Lembrando que I é a linha, J é a coluna, I mais J é a soma, né, do índice da linha com o índice da coluna. Agora um outro exemplo aqui em que você tem uma espécie de condição para poder calcular os elementos. Então, eu tenho uma matriz B, em que cada elemento está numa matriz 3 por 1, né? 3 linhas e uma coluna, de tal maneira que eu vou ter a linha somada com a coluna se a linha e a coluna forem o mesmo índice, né? Ou iguais. Eu dou na mesma linha e mesma coluna. Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2 e assim por diante. E eu vou ter a diferença entre o índice da linha e da coluna se o índice da linha for diferente do índice da coluna. Então, mais uma vez, primeiro a gente vai escrever cada um dos elementos aqui. Então, quem é esse primeiro aqui? É o cara que está na primeira linha, primeira coluna. B11. Aqui, segunda linha, primeira coluna. E, por fim, terceira linha, primeira coluna. Então, tem o B11, B21, B31, né? De certa maneira. Então, quem é o teu B? Tua matriz. O B11, a linha é igual à coluna? Sim, então eu estou na primeira condição, em que I é igual a J. Então eu vou ter I mais J. Então aqui é 1 mais 1. Aqui, a linha é 2 e a coluna é 1, então é diferente. Então eu tenho que subtrair, vai ficar 2 menos 1. E por fim, 3, que é diferente de 1, então eu vou ficar com 3 menos 1. Então, quem são os elementos da minha matriz B? 1 mais 1, 2, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2. Então, achei aí a minha matriz B, que é uma matriz com 3 linhas e uma coluna, tá vendo? 3 linhas, uma coluna, com aqueles elementos dados pela propriedade de seus elementos relacionados com a sua posição dentro da matriz. Tudo bem? Então esse foi um exemplo de construção de matrizes a partir das propriedades de seus elementos. Eu fico por aqui, clique em gostei se você gostou e até mais.